Já estamos de volta e hoje a gente recebe com muito carinho ela que já é de casa, participa sempre conosco, ginecologista doutora Juliane Lotufo, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la sempre. Prazer novamente estar aqui. Mulher.com aborda a partir de agora saúde da mulher e puberdade. Doutora, dúvida de muitas mães. Em que momento as mamães devem levar as filhas para uma visita com o ginecologista? A partir de que idade é recomendado? Normalmente a gente pede a partir dos 10, 11 anos. O ideal é ir antes da primeira menstruação, até para a gente conversar um pouquinho sobre a menstruação, porque é tudo muito novo para a menina, né? Então, para ela ter um pouquinho de conhecimento antes da menstruação vir. Primeira consulta, a mãe deve sempre acompanhar Sempre acompanhar, né? Às vezes a mãe acompanha, às vezes a menina... Tem meninas que ficam tímidas na frente da mãe. Então a mãe entra, a gente se apresenta e depois a mãe sai. Tem menina que prefere ficar sozinha. Já tem aquela que não larga da mãe. Então a gente faz muito assim, o que o paciente preferir, ainda mais nessa idade, para se sentir mais segura, né? A mãe estando do lado, elas se sentem mais seguras. Já tem outras que têm vontade de perguntar mais e se sentem inibidas com a presença da mãe. Perfeito. Então seria pelo menos legal a mãe ir acompanhar e Sim. de repente, né, depois sair ela um sai pouco, do quando a gente termina de conversar, a mãe entra de novo. E a mãe é super importante, porque às vezes a gente quer falar sobre doenças na família, o tipo de parto que a menina teve, e a mãe vai passar essas informações, né? Doutora, para a gente inclusive orientar mães e meninas que nos acompanham agora, né? Quais são as principais mudanças que ocorrem no corpo da menina durante aquela transição, né? Quando ela deixa de ser criança e passa, né, a ser uma adolescente, isso. de fato. O corpo da menina muda bastante, né? Então as meninas, elas mudam principalmente a parte de quadril. Então isso é uma coisa que chama muita atenção, que elas começam a se olhar porque o quadril aumenta, a cintura fina, o nariz aumenta. Então essas coisas são muito rápidas. Então a menina, por isso que é bom conversar antes, porque a gente fala tudo isso antes. A mama quando cresce, os cuidados que você tem que ter com a mama, de repente é uma atleta, então a gente tem que orientar até mesmo a higiene, né? Você vai num banheiro, de repente um banheiro público, tudo isso na primeira consulta ginecológica, os banheiros de escola, tudo isso a gente fala, os cuidados que tem que ter. E a mãe é importante estar presente, porque a gente fala, inclusive, assim, de como lavar as calcinhas em casa, que não é bom colocar, tipo, cândida nas calcinhas, né? A gente prefere que lave com sabão de coco, líquido, porque às vezes tem meninas que têm alergia. E Muita gente lava no chuveiro, pode? Não é legal, não é legal. O ideal é lavar mesmo, porque muita gente lava no chuveiro e estende no chuveiro, né, no box. Então aquele ambiente fechado, a calcinha não toma sol, aquilo pode criar um meio de cultura, dar fungo. Então o ideal é você lavar em água corrente e pôr para secar mesmo no local que tenha luz, né? Que tenha luminosidade, que tenha ventilação, esse é o ideal. Para crianças, adolescentes e adultos, adultos, né? As calcinhas a gente orienta, inclusive, quando a mãe está junto, que a gente prefere calcinha de algodão, né? Não usar muito calcinha de lycra, porque a de algodão vai absorver melhor a parte de transpiração. A menina, nessa idade, às vezes ela tem muito corrimento. A parte emocional, assim, quanto mais tensa, tem meninas que produzem corrimentos que não são infecciosos, que são normais. A gente tem que explicar que isso é normal, fazer a diferença de que secreção que é normal, da que não é normal. Mas principalmente falar da menstruação, porque tem muito mito, né, sobre que a menstruação é ruim, que a menstruação dá cólica, que a menstruação vai impedir de viajar. Então a gente tem que informar o que a menstruação é uma coisa normal, que faz parte do corpo da mulher, que é bom menstruar. A não sei quando a pessoa tem uma doença que não possa menstruar, mas o que eu percebo... Explicar esse processo, né? Sim, esse sangramento. Esse sangramento, porque vem, como é que ele acontece. Então, o que a gente expõe? A gente expõe o corpo humano nessa consulta, fala um pouquinho, mostra o útero, fala que a menina tem, ó, você tem 2 ovários, tem isso aqui é um útero cortado no meio, fala, mostra o endométrio, que é o tecido que sangra. Mas por que sangra? Porque vem um estímulo hormonal que sai de uma glândula que a gente tem no cérebro. Então a gente dá uma aula de anatomia na linguagem
que ela possa entender, né? E aí ela perde, né, aquele medo da menstruação e falar que é normal, né? Que fala da ovulação, fala do muco, né? Que 10 a 14 dias depois sai uma secreção meio pegajosa, que lembra uma clara de ovo, que isso é normal, porque muitas meninas se assustam, porque às vezes tem gente que tem bastante muco, né? E explicando que isso é bom, que é o sinal que o ovário está funcionando, que ela está ovulando. Então, tudo isso numa primeira consulta, a gente leva mais ou menos 1 hora e 15. Tem meninas que a gente nem examina, por causa até para você criar um vínculo com a menina, né? Nessa faixa de 12 anos principalmente, que ela está assim, ela nem é menina, mas também não é adulta, é um meio termo. E tá bem ela ali na tá divisão, bem na né? transição Entre uma etapa e outra. para outra. Então, às vezes a gente, no retorno é que a gente examina, porque daí ela já ganhou a confiança, ela já conversou um pouquinho com você e aí não se torna uma coisa traumática. Então, a primeira consulta ginecológica é super importante. E aí os pais então ficarem atentos, principalmente durante essa faixa etária, 10, 11, 12 anos. Isso. E quando menstrua, a gente já fala também das cólicas menstruais, porque é muito comum, às vezes elas ficam inibidas de falar que menstruaram. E aí elas vão escutar o que as amigas estão falando na escola, né? E tipo de absorvente, então muitas vezes querem usar absorvente internos, sem saber colocar e pode se machucar, né? Então, isso tudo a gente tem que orientar. Perfeito. Doutora, eu vou pedir para você continuar conosco. A gente falou um pouquinho sobre essas mudanças, né? E a importância dos pais, então, principalmente a mãe, nesse primeiro momento, já levar, né, a filha para visitar o ginecologista. E no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho, turminha, da puberdade precoce, que tem assustado muitos pais, e responder mais algumas perguntinhas que chegaram aqui pelas redes sociais. E tenho 2 que chegaram por telefone. E dá tempo de você também mandar a sua dúvida. No próximo bloco, a gente esclarece. Hoje, falando sobre saúde da mulher, Juliane Lotufo, ginecologista, que sempre está participando conosco e compartilhando conosco esse conhecimento que é tão importante. Continue sintonizados, a gente volta daqui a pouco.